Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Cristão e a Águia, nos levará a uma profunda reflexão sobre a natureza dessa ave que tanto se diferencia das demais e as aplicações de suas características no caráter de um cristão dentro de uma contextualização espiritual. O texto base para essa mensagem se encontra no livro de Jó, capítulo 39, dos versículos 27 a 30. O texto bíblico diz assim: Ou é pelo teu mandado que remonta a águia e faz alto seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a sua presa. Seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Antes de iniciarmos a mensagem, é importante que façamos uma breve reflexão sobre esse texto bíblico, o qual apresenta algumas características das águias. A primeira consideração é a respeito de a águia fazer o seu ninho no alto de um penhasco em lugar seguro. Além de fazer o seu ninho em segurança, o texto bíblico considera que ela de longe avista sua presa. Considera ainda que seus filhotes chupam sangue e onde há mortos, ali ela está. O ninho, o avistar de longe a presa e os seus filhotes chuparem o seu sangue são características que consideraremos na mensagem e que terão aplicações pertinentes à nossa vida espiritual. Além dessas, consideraremos também outras características das águias com as devidas aplicações às nossas vidas espirituais. Vamos considerar em primeiro lugar o ninho da águia. A águia constrói o seu ninho de uma forma demorada. Primeiro ela traz grandes galhos para o local onde escolheu para fazer o ninho. Posteriormente traz galhos menores. Por fim, com as próprias plumas que caem do seu corpo, prepara o aconchego do ninho para os seus filhotes, deixando-o mais macio. A águia procura uma fenda em uma alta rocha para fazer o seu ninho. Fazendo assim, ela está pensando em sua segurança e na segurança de seus filhotes. Todos nós sabemos que quanto mais alto, mais forte é o vento. Quando está na fenda da rocha, em seu ninho, a águia está em segurança junto com seus filhotes. Ela não vai temer os ventos fortes e as tempestades, e tampouco temerá os seus predadores, pois está em um alto retiro, em segurança. Consideraremos agora o voo da águia. Todos nós sabemos que a águia voa altaneiramente, ou seja, em uma grande altura, e seu voo pode chegar a aproximadamente 3.000 metros de altitude. É por essa razão que a águia pode voar acima da tempestade, pois essa se forma a aproximadamente 1.500 a 2.000 metros de altura. A águia não tem medo da tempestade e nem da força dos ventos. Ela voa na dependência do vento e dele tira proveito para poder voar. Há algumas observações muito interessantes que devem ser feitas em relação ao voo da águia. A primeira observação é que desde o seu primeiro voo, ela sempre voa mais alto. O segundo voo é mais alto do que o primeiro, o terceiro voo é mais alto do que o segundo, e assim sucessivamente, até chegar à plenitude do seu voo, que é aproximadamente 3.000 metros de altitude. A águia sabe que voar baixo é perigoso, pois pode se tornar presa fácil para os predadores, bem como um alvo fácil para os caçadores. A segunda observação diz respeito ao fato de a águia voar sempre em linha reta. Ao contrário dos urubus que vivem voando em círculo, esperando que o mau cheiro de uma carniça seja trazida pelos ventos, a águia voa em linha reta.
Voa tão alto e tranquilamente que acima das nuvens consegue dormir enquanto voa. A terceira observação é muito interessante. Quando os filhotes da águia estão em condições de deixar o ninho, ela os empurra para o precipício a fim de induzi-los a experimentar o seu primeiro voo. A águia faz assim para levar seus filhotes a descobrirem a sua natureza de águia e perceberem que poderão fazer os seus voos. Deixarão o comodismo do ninho e passarão a voar cada vez mais alto. No entanto, se um filhote não conseguir voar antes que ele chegue ao solo, ela vem em sua direção e com as suas garras o leva de volta ao seu ninho. Após considerarmos o ninho e o voo da águia, consideraremos agora as particularidades de suas asas. O tamanho da águia pode chegar a 1 metro, dependendo da espécie. Suas asas são fortes, resistentes e grandes, podendo ter de 2 a 3 metros de envergadura. Por causa de suas asas, tem condições de enfrentar a tempestade, resistir à força dos ventos e fazer longos voos, podendo chegar à velocidade de aproximadamente 100 km por hora. As garras da águia também têm características interessantes. Elas são fortes e utilizadas para pegar as suas presas e também para se defender do ataque dos inimigos. É um importante instrumento para a caça e para a defesa. Do alto, a águia visualiza sua presa e a pega com as suas garras, levando-a para o seu ninho. Com determinação, escolhe seu alvo e o tem por presa e por alimento. Por isso o texto bíblico diz que os filhos das águias chupam sangue e onde há mortos, aí ela está. É porque a águia leva sua presa recém-caçada para o seu ninho e tanto ela quanto os seus filhotes se alimentam de carnes frescas. Faremos considerações agora sobre a visão da águia. A águia enxerga 8 vezes melhor do que o ser humano. Um objeto que conseguimos visualizar perfeitamente a 100 metros de distância, a águia vai visualizá-lo com a mesma perfeição, estando a 800 metros de distância. O ser humano consegue fixar o seu olhar em um ponto e ainda consegue perceber ao seu redor. A águia consegue fixar a sua visão em 3 pontos simultaneamente, um para frente, outro para cima e outro para baixo. E se virar o seu pescoço, consegue praticamente ter uma visão de 360 graus, ou seja, uma visão global, o que permite que ela perceba tudo o que está acontecendo à sua volta. Por causa dessa visão tão perfeita, ela consegue de longe avistar a sua presa, conforme vimos no texto bíblico. Também merece consideração o fato de a águia voar sozinha e não em bandos como fazem os urubus. É interessante observarmos que os urubus voam em bando, voam em círculos, olhando para baixo e em busca de carne podre. Além disso, os urubus constantemente estão agredindo uns aos outros. A águia, por sua vez, deseja voar para o alto e quando vem abaixo é para apreender a sua presa. Interessante também o fato de a águia não aceitar viver em cativeiro. Ela prefere a morte a viver em cativeiro. Ela ama a liberdade, foi criada para a liberdade, para alçar voos altos e longos. Por fim, é importante considerar que é muito difícil encontrar o cadáver de uma águia. Quando ela sente que está chegando o seu fim, voa para as altas montanhas e ali, sozinha, espera o momento de sua morte. Todas essas características aqui mencionadas fazem da águia uma ave diferenciada em relação às outras. Faremos agora um breve resgate da mensagem.
Nós consideramos diversas características das águias e o seu comportamento em diversas situações. Nós vimos o seu cuidado na hora de escolher onde será o seu ninho e o modo cuidadoso como é preparado. Vimos também como é o voo da águia, e ela somente consegue voar assim porque tem um par de asas de grande envergadura, forte e resistente. Por causa disso, ela consegue enfrentar os ventos e as tempestades e consegue voar altaneiramente, tirando proveito da força do vento, de tal maneira que muitas vezes consegue dormir em pleno voo. Consideramos também o fato de a águia voar cada vez mais alto e conduzir seus filhotes ao primeiro voo quando os empurra do ninho para o precipício. Foi mencionado o fato de a águia voar em linha reta e sozinha, e não em bandos e em círculo, como faz o urubu. As garras da águia, o seu modo de caçar e de alimentar a si mesma e a seus filhotes com carne fresca também foram considerados na mensagem. Por fim, importantes considerações foram feitas a respeito de sua visão, a respeito de não aceitar morar em cativeiro, e o interessante fato de que, perto da morte, procura lugares altos e solitários para esperar o seu fim. Dessa forma, vimos como a águia é uma ave diferenciada em relação às outras aves. Essa mensagem permite que façamos diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito ao ninho da águia. Conforme já mencionado, a águia constrói o seu ninho em um alto penhasco na fenda da rocha. Construir um ninho na fenda da rocha representa o cristão que constrói a sua vida espiritual na rocha eterna que é Jesus. Jesus é a fenda da rocha. Jesus é o local onde o cristão habita seguro e não temerá quando vierem as tempestades da vida e nem quando soprarem os ventos das adversidades. Na fenda da rocha também estará protegido do ataque do inimigo, assim como a águia está protegida do ataque dos seus predadores. O cristão repousa na promessa da palavra que diz: aquele que é de Deus, o maligno não o toca. A construção demorada do ninho representa a vida espiritual que deve ser construída na presença do Senhor dia a dia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos estar continuamente na presença do Senhor, na fenda da rocha, onde teremos o nosso crescimento espiritual. Precisamos tomar cuidado com o imediatismo, pois muitas vezes queremos respostas rápidas e instantâneas do Senhor, quando é necessário que se cumpra um tempo de amadurecimento espiritual e também em outras áreas de nossas vidas. A segunda aplicação diz respeito ao voo da águia. Voar alto como a águia representa estar na presença de Deus. Quando voamos no alto da intimidade com o Senhor, nós nos colocamos acima das tempestades. Poderemos ver o céu azul, que representa a plenitude da presença e da glória de Deus em nossas vidas. As tempestades representam os momentos de adversidades e problemas que enfrentamos na vida. Além de não temermos a tempestade, Deus também nos capacitará a enfrentá-la, assim como a águia enfrenta os ventos e a tempestade e deles tira proveito para voar altaneiramente. Assim como as águias voam alto e na dependência dos ventos, assim também nós voaremos na altitude da intimidade com Deus, na dependência dos ventos do Espírito Santo. A terceira aplicação diz respeito aos voos da águia, que são cada vez mais altos. O progresso na altitude do voo da águia representa o cristão que tem vivido a cada dia em um grau de maior intimidade com Deus.
Esse progresso na intimidade com Deus deve ser o objetivo do nosso relacionamento com Ele, até que possamos atingir a plenitude de Sua presença em nós. É importante que desejemos voar voos cada vez mais altos na presença de Deus. E uma das maneiras de isso acontecer é quando estamos enfrentando as tempestades e dela tiramos a força que vai nos impulsionar às alturas, onde gozaremos da presença de Deus e descansaremos na certeza de que Ele tem cuidado de nós. A quarta aplicação diz respeito ao perigo de voar baixo. Se a águia voar baixo, tornar-se-á um alvo fácil para os caçadores e até mesmo poderá ser para os seus predadores. Assim como a águia, também precisamos tomar cuidado para não voarmos baixo em nossas vidas espirituais, pois se assim o fizermos, seremos alvos fáceis para os inimigos de nossas almas, que de alguma forma poderão nos cercar e nos atingir. Precisamos ser vigilantes, pois o diabo, o mundo e a nossa carne conseguirão nos seduzir, corromper e derrubar se deixarmos de voar nas altitudes da presença de Deus. Conforme dito, voar nas altitudes representa estar na presença de Deus, em um relacionamento com Ele, e se assim estivermos, o mundo, a carne e o diabo nada poderão fazer contra nós. A quinta aplicação diz respeito a voar em linha reta. Assim como a águia, o cristão também deve voar em linha reta na presença de Deus. Nesse sentido, voar em linha reta significa obedecer à palavra do Senhor. O cristão voará em linha reta quando se dispuser a viver de acordo com os mandamentos de Deus. No Salmo 101, versículo 6, está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. A sexta aplicação diz respeito ao fato de a águia empurrar o seu filhote do ninho para que ele faça o seu primeiro voo. A águia sabe que o filhote está em condições de voar e é por isso que ela faz assim. Ela deseja ver o seu filhote dar o primeiro voo e assim viver como águia, com voos cada vez mais altos. E aqui está a sexta aplicação. Assim como a águia, Deus também deseja que nós nos lancemos em sua obra e assim cumpramos a missão para a qual todos nós fomos chamados. A missão de dar testemunho de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o único que pode conduzir o homem a Deus, dando-lhe a vida eterna. Jesus fez isso com os seus discípulos, quando os enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho nas cidades de Israel. Jesus queria que eles tivessem experiências e por isso os enviou para pregar o Evangelho. Da mesma forma, Deus também deseja que cada um de nós cresça em sua presença e corajosamente se lance em sua obra para cumprir a missão que nos deixou. O Senhor Jesus deseja que façamos altos voos em sua presença, assim como a águia deseja que seus filhotes voem altaneiramente. A sétima aplicação diz respeito às asas da águia, que são tão grandes a ponto de terem de 2 a 3 metros de envergadura. Por terem asas fortes, grandes e resistentes, as águias conseguem enfrentar fortes ventos e tempestades, além de realizar voos altos e longos. As asas da águia representam os dons espirituais e ministeriais que Deus tem nos dado. Assim como a águia utiliza as asas para voar altaneiramente, enfrentando os ventos, assim Deus também nos deu dons que nos capacitam a enfrentar as tempestades da vida, a trabalhar em sua obra e a desfrutar da intimidade de sua presença. Precisamos entender que cabe a nós a decisão de usarmos as nossas asas espirituais. Cada um de nós poderá decidir a que altura da intimidade com Deus iremos chegar.
Diante disso, devemos ter em mente que Deus nos chamou para voarmos altaneiramente, desfrutando de sua presença, vencendo as tempestades da vida e cumprindo a missão para a qual Ele nos arregimentou. A oitava aplicação diz respeito às garras das águias, usadas para caçar e para defender dos inimigos. As garras das águias representam as nossas armas espirituais que Deus nos deu. Assim como a águia caça e luta contra os seus inimigos utilizando as garras, assim também o cristão deve utilizar suas armas espirituais para vencer o inimigo de nossas almas. Paulo nos ensina que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esclarece que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Para essa batalha, devemos tomar a armadura de Deus, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, utilizando o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, devemos estar orando em todo o tempo no Espírito e vigiando. Agindo dessa forma, certamente venceremos os nossos inimigos e, prevalecendo, estaremos levantando o estandarte do Evangelho. A nona aplicação para as nossas vidas diz respeito à caça e alimentação. Quando a águia desce perto do solo, é para buscar determinadamente o seu alimento após avistá-lo do alto. E em um voo preciso, toma para si a sua presa e leva a carne fresca para ser o seu alimento e o alimento dos seus filhotes. Nessa aplicação, podemos aprender duas coisas. A primeira é que, assim como a águia voa determinadamente para atingir o seu objetivo, que é a sua presa, assim também devemos agir com determinação na pregação do Evangelho, com o objetivo de alcançar almas para o Senhor Jesus. A segunda aprendizagem dessa aplicação diz respeito ao alimento fresco. A águia se alimenta somente de carne fresca. A carne fresca representa a boa alimentação e a boa conduta do cristão que vive nas alturas da intimidade com Deus. Ele se preocupa não somente em se alimentar de coisas boas e nutritivas, mas também de alimentar a sua vida espiritual com a leitura da Palavra de Deus, reservando momentos de louvor, oração e adoração em um momento de relacionamento com Deus. Ocupa-se também com programas saudáveis e que trazem algum tipo de crescimento e enriquecimento. Dessa forma, mantém-se bem alimentado espiritualmente, comendo do melhor da terra, porque ouviu e atendeu à voz de Deus. A 10ª aplicação diz respeito ao fato de a águia ter uma visão perfeita e global, conseguindo observar tudo o que acontece em sua volta. A visão perfeita da águia representa a visão espiritual do cristão. Precisamos pedir a Deus que nos dê visão espiritual e discernimento espiritual para podermos perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos pedir também que tenhamos visões de Deus, como teve o profeta Ezequiel, e visão celestial, como teve o apóstolo Paulo, quando ia a caminho da cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Que os nossos olhos espirituais possam ser sensíveis aos estímulos que nos cercam e que possamos percebê-los na sabedoria e no conhecimento do Senhor, a fim de agirmos de acordo com o que Deus espera de nós. Cada um de nós deve fazer uma análise de sua vida espiritual. E se nós tivermos perdido essa visão espiritual, que possamos falar a Jesus, assim como falou o cego de Jericó, dizendo: Senhor, eu quero voltar a ver.
Eu quero voltar a ver a tua glória e o teu poder. A 11ª aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de a águia voar sozinha nas alturas, desfrutando do azul do céu. Da mesma forma, precisamos ter momentos a sós, voando nas alturas da intimidade com Deus. Assim como a águia desfruta do azul do céu, nós desfrutaremos da presença e da glória de Deus em nossas vidas. É importante observarmos que o próprio Senhor Jesus tinha os seus momentos a sós com Deus, quando se retirava para orar no monte. Que possamos seguir esse exemplo de nosso Mestre. A 12ª aplicação diz respeito à águia não aceitar viver em cativeiro. Viver em cativeiro não está em sua natureza. Voar altaneiramente, sim, faz parte de sua natureza. Assim também não faz parte da natureza do cristão viver no cativeiro do pecado, viver uma vida que desagrada a Deus. A sua natureza o leva às alturas da intimidade com o Senhor. Se você, querido irmão, está vivendo em uma situação de cativeiro, em qualquer área de sua vida, clame ao Senhor Jesus, pois Ele virá em seu socorro com braço forte e mão poderosa para te libertar. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas Ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo nos ensinou que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. A 13ª aplicação para as nossas vidas diz respeito ao fato de a águia voar para as altas montanhas e sozinha esperar o momento de sua morte. Ao cristão cabe ter comportamento semelhante ao da águia. Voar em direção às altas montanhas na hora de sua morte representa o cristão que sabe quem é o Deus no qual ele tem crido. Um Deus fiel, que prometeu a vida eterna a todos aqueles que receberem o seu Filho Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que a sua morte na cruz foi vicária e expiatória. Vicária porque foi uma morte substitutiva, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque um preço foi pago e o preço foi o seu sangue derramado na cruz para o perdão dos pecados. É importante termos a consciência de que um dia passaremos pelo vale da morte e que estaremos sozinhos diante do Senhor e veremos face a face aquele que por nós morreu na cruz e a quem nós encomendamos as nossas almas. Assim estaremos para sempre no descanso do Senhor. Querido ouvinte, você tem certeza de sua salvação? Se você morrer hoje, você sabe qual será o destino de sua alma? Caso não saiba responder a essa pergunta, receba hoje o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele perdoará os seus pecados e te dará a vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Seja uma ovelha de Jesus e tenha certeza da vida eterna que Ele nos prometeu. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.